Boa noite. Boa noite. Essa música que o senhor tocou, ela tem uma importância na minha vida inimaginável. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Por que nascemos no Brasil? Preciso fazer uma breve explanação dessa palestra, porque esta palestra, assim como esta música, foi também um divisor de águas pela polêmica que ela me trouxe, por alguns problemas que ela me trouxe. Porque até então eu fazia algumas palestras, as pessoas colocavam no YouTube, dava 300 acessos, 400 acessos, e ficava dentro do meu círculo. E eu fiz essa palestra despretensiosamente para um público de 25 pessoas, e de repente ela tinha 500 mil acessos e um monte de gente me xingando, me ameaçando e me chamando de burro e um monte de outras coisas. Muitas pessoas também elogiando, muitas pessoas se conectando. Então eu entendi que a falha foi minha de não ter esclarecido que a construção desta palestra, ela é a aplicação, assim, a identificação de uma fórmula que pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Por que estou nessa empresa? Por que estou nessa família? Por que estou nessa doença? Por que estou aqui? No Brasil foi porque, acho que foi em 2013, 2014, era um momento político conturbado também, e eu simplesmente fiz essa reflexão. Então o que eu venho explicar aqui seria como eu explico o que é a soma. Se você fizer 2 mais 2 é 4. Se você alterar uma variável, vira 5, se for 3. Então, não é para ser levada ao pé da letra, tá? Não é para ser levada em toda a sua essência, é apenas para causar uma reflexão que possa ser direcionada para cada um. Tá legal? Aqui a Overbook também foi um parceiro, um indivíduo que acompanha os meus estudos e voluntariamente ele é designer gráfico, ele fez vários trabalhos para o canal Mood, tudo voluntariamente para ajudar. Não pediu para colocar o nome dele, mas eu coloquei mesmo assim. Tá? Então, é graças a esse indivíduo que o canal Mood tem uma aparência melhor hoje. Eu não falo o nome dele porque ele não gosta. O que é lei? É um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. Do latim lex, que significa uma obrigação imposta. Deixa eu só... Tinha um papelzinho aqui. Tá na cama. Papelzinho foi pra câmera. Foi. Tudo dobrado. Assim ali. Não tem problema, posso escrever de outro jeito. Pronto. Obrigado. Agora que não tem os O que é importante aqui, né? Compreender o que é lei. Tá? Eu entendendo que a lei, sendo um princípio, um preceito, uma norma, né? Ou seja, aquilo que normatiza, aquilo que normaliza, né? Diferente de considerar o que é dito normal. Então a criança ela tem autismo, ela não é normal. Não, ela é normal. Tá? O normal que eu estou falando aqui é aquilo que pelo menos nos dá um parâmetro para seguir de uma maneira que não fiquemos nos acotovelando e nos agredindo no nosso caminhar, tanto na erraticidade quanto no mundo corpóreo. Tá? Tendo noção clara do que é lei, eu preciso ir lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 617. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Leis da natureza são divinas. Quando eu compreendo que leis da natureza são divinas, eu não preciso ficar pensando apenas em causa e efeito, ficar pensando em lei de progresso. Tudo que é lei que se movimenta na natureza é uma lei divina, portanto, sempre acontecerá daquela forma. Ou seja, eu nunca verei chuva se não houver nuvens carregadas. Nunca vai cair um raio se não houver nuvens para que isso ocorra. Tá? E uma folha não sairá voando se não houver vento. É básico, é natural, então isso é uma lei.
Se isso não acontecesse, eu estaria diante de um paradoxo, eu estaria diante de um caos. Então, todos os fenômenos que ocorrem no universo, que se referem a leis naturais, ou seja, não é necessária a interferência de nenhuma força humana para que aquilo ocorra, vão funcionar diante de uma lei. Então, as leis da natureza se aplicam a isso. Compreendendo que as leis da natureza se aplicam a isso, eu fui buscar em Isaac Newton a compreensão. Isaac Newton, o homem da maçã. Vocês dizem assim, Isaac Newton é um cara que descobriu a gravidade. Não, porque senão as pessoas estariam voando antes dele. Isaac Newton identificou a gravidade, percebeu a sua noção, mas ela já estava ali, tá? Então ele era cientista, físico, matemático, astrônomo, alquimista, teólogo e filósofo natural, fora outras coisas que provavelmente não sabemos. Por que eu coloco isso nesse slide? Para que a pessoa não tenha uma noção de que o indivíduo que teve grandes ideias ou modificou o mundo teve isso ao acaso. Ele estudou muita coisa. Ele se identificava com aquilo. Porque o principal é que eu compreenda no universo que as leis que se regem, elas não podem ter um espaço, um gap, onde não exista nada. Se eu entender que existe na constância das leis um vácuo, esse vácuo precisa ser explicado. Então, quando o indivíduo começa a estudar essas coisas, normalmente a pessoa pode pensar, olha o tanto de coisas que ele estudava, mas é tudo relacionado. Se eu estudo a teologia, que é um campo muito mais abstrato, por natureza eu vou ter que começar a estudar outras línguas, porque eu vou ter que ler em grego, eu vou ter que ler em hebraico, e com isso eu vou entrar em contato com outras culturas, e vou descobrir que alguns indivíduos já faziam coisas no campo da alquimia, já faziam campos na astrologia. O que eu quero dizer as ciências que nós consideramos difíceis são as ciências que mais nos auxiliam a compreender como o universo funciona. E na compreensão de como o universo funciona, eu compreendo Deus, dentro dos limites que elas impõem. Se eu não compreendo como o universo funciona, se eu não sei o que como a Terra gira, se eu não sei o que movimenta os planetas, se eu não sei o que é gravidade, se eu não sei o que é termodinâmica, se eu não sei isso e aquilo, eu sofro. Eu sofro pela ignorância. Um exemplo claro disso na termodinâmica, muitas pessoas, quando chega o frio, elas falam, fecha a janela para o frio não entrar. A pessoa fecha a janela para o frio não entrar. A termodinâmica diz que, na verdade, é o calor que sai. E na ausência de calor, eu tenho a sensação de frio. Compreende a diferença? Quando eu entendo que algo que está fora vai invadir, eu me protejo do que está fora. Quando eu entendo que o que está dentro vai sair, eu conservo o que está dentro. Isso se refere também a sentimentos. Então eu posso pensar dessa maneira. Se uma pessoa agressiva se aproximar de mim, ela vai me irritar. Mas, na verdade, ela vai movimentar a irritação que já existe em mim. Isso é diferente. No primeiro caso, basta eu me afastar dessa pessoa e eu não serei irritado. No segundo caso, eu tenho que me trabalhar para que na presença dela eu não me irrite. São as leis naturais que, quando sendo aplicadas no nosso dia a dia, elas começam a fazer um sentido de libertação. Então não adianta eu pensar que eu vou ser um espírita porque eu li Kardec. Eu tenho que ler Kardec, eu tenho que ler Moisés, eu tenho que ler os apóstolos, eu tenho que ler como o funcionamento das coisas, eu tenho que entender algumas coisas históricas, senão fica tudo muito vago. Muito vago pela simbologia que isso tem. Um outro exemplo que ajuda a entender isso, quando você procura na Bíblia, está lá que quando Jesus entrou no templo e as pessoas estavam vendendo coisas e não deveria ter comércio naquele templo, ele levantou o seu chicote e pôs todo mundo para correr. Olha, as pessoas têm a imagem de um Jesus chicoteando, como se fosse um Indiana Jones, mandando as pessoas embora e destruindo tudo. E na verdade o chicote, ele era um instrumento, tinha esse nome, que era uma varinha com uns guizos na ponta, que os animais eram adestrados com ela. Então quando você queria que um animal andasse ou parasse, galinha, o que quer que seja, tinha animais de grande porte, quando Jesus fez o barulho, os animais saíram correndo desordenadamente e criaram um caos ali dentro. Ele não agrediu ninguém com chicote. Isso é só um exemplo para entender que se eu fico apenas naquilo que é básico, ou naquilo que já é o intermédio para avançado, eu não compreendo a essência daquilo em mim. Onde eu sou o vendilhão do templo? Onde que eu estou cobrando por algo que deveria ser gratuito? Pelo conselho, pela orientação, ou onde que eu não estou cobrando e estou deixando as pessoas me furtarem?
compreensão clara dessa natureza vai me fazendo impor limites. Para algumas pessoas é muito difícil falar não. E para outras é muito difícil falar sim. Se eu encontro um equilíbrio entre uma coisa e outra, porque entendo que são leis naturais, como a termodinâmica, eu cresço. Em outras palavras, se eu te dou muito sim, eu fico com muitos nãos. Se eu fico com muitos nãos, minha vida é negativa. Então eu fico triste, eu deprimo. Se eu falo muitos nãos, eu fico com muitos sims. Nessa positividade, eu tenho a sensação de que eu não tenho mais o que aprender, de que eu não estou sofrendo, desmotivo. Então o indivíduo pode chegar até o último estágio da tristeza, que seria o desencarnar pelas próprias mãos ou o suicídio, porque está muito triste, não encontra sentido na vida, ou porque ficou feliz demais e já não vê motivos para seguir em frente. Então você tem pessoas que dizem assim, mas ele tinha tudo, não tinha motivos para fazer isso. E talvez esse seja o problema, não ter motivos para fazer algo. O indivíduo equilibrado percebe isso e pensa, todo dia que eu acordo, eu tenho um monte de nãos e um monte de sims dentro de mim. E cabe a mim distribuir de maneira equilibrada para que ao fim do dia eu esteja neutro. Se fico em déficit, sofro. Se fico em superávit, também. Concessões que temos que fazer. E aí a primeira lei de Newton seria o princípio da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Lei natural. Se é uma lei natural, é uma lei divina. Se é uma lei divina e se aplica à matéria, e eu sou matéria, se aplica a mim. Então vamos lá. Princípio da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta. E aqui se inclui o meu pensamento. E aqui se inclui o meu pragmatismo. E aqui se inclui o meu conhecimento. Se eu começo a ser uma pessoa agressiva, e isso vai me dando benefício, as pessoas ficam com medo de mim, me respeitam por medo, as pessoas, não sei o quê, então eu vou seguir que nem um míssil nessa direção. Para que isso se altere, eu preciso que esta trajetória seja forçada a mudar por forças aplicadas sobre ele. Então, o que é que vai me tirar do estado de ignorância? É um estudo que eu faço. Então, imagine que algo está vindo em linha reta, aí o indivíduo lê algum livro que é doutrinário ou que o traz insight, ele muda a trajetória. Então, aquele indivíduo que estava batendo no filho, começa a não bater no filho. Aquele indivíduo que estava fumando um cigarro já olha para o cigarro de maneira diferente. Aquele indivíduo que agredia já começa a se modificar. Portanto, não se trata do hábito em si, mas se trata de sempre fazer algo diferente para me tirar da zona de conforto e me colocar em direção a outra rota. E o indivíduo poderia pensar, mas e se essa rota for uma rota de colisão? E se eu estiver indo no caminho certo e de repente nessa mudança eu começar a ir para o caminho errado? Então eu te lembro que Kardec diz, os espíritos dizem através de Kardec, que o espírito nunca regride. Não é possível voltar sua trajetória. Você pode ficar batendo de um lado para o outro, mas a lei de progresso sempre dá uma forcinha. Seria como a misericórdia de Deus, que fica sempre com a mão atrás, assim, ó. O quanto você andou, você não volta mais, fica tranquilo. Que nem o pai que está ajudando o filho a andar. Não está empurrando ele, não está puxando ele. Ninguém aprende a andar indo para trás. Nós temos essa tendência. Então, se eu estou passando por um estágio de vício, de comportamento, eu frequento 10 palestras, eu frequento 15 palestras e não está me modificando, você precisa de uma força exterior para que isso aconteça. Você precisa entrar em contato com algo que você nunca entrou. Fazer alguma coisa que você nunca fez. E isso às vezes inclui olhar para aquela pessoa que você não gosta e conversar com ela. Mas isso vai me fazer mal. Talvez é o mal que você esteja precisando em uma dose agora para ressignificar o bem. Noções claras. E algumas pessoas falam, mas eu venho todo dia na casa espírita. Eu sei. E chega no mesmo horário porque quer sentar na mesma cadeira e já acha que essa cadeira é sua. E quer estacionar lá fora, e se tem um carro na sua vaga, ei, pegou minha vaga. Nós fazemos isso. Nós temos esse hábito. Então, só que a pessoa que senta ao teu lado provavelmente também faz isso. Então você vai formando as familhinhas que não se interagem.
Pessoas que não sabem o que a outra pensa, pessoas que não entendem o que o outro está vendo, e aí vem um palestrante, ah não, a palestra desse cara eu não gosto, então eu não vou, porque assistiu uma que não foi boa. E não é isso. Tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Em tudo que eu faço na minha vida. Você nunca vai escovar os dentes da mesma forma. Você nunca vai se alimentar na mesma velocidade. Então é natural. Ou você pensa que o indivíduo que faz palestra gosta de todas que ele faz. E existem momentos em que quer falar, ó, eu vou desligar aqui se alguém quiser continuar, porque eu não estou gostando do que eu estou falando. É normal. Então se eu não gostei do que aquele indivíduo falou, aquela mensagem não me serviu, eu insisto. Eu insisto porque no desconforto eu vou identificar onde está a minha zona de conforto. Fica claro isso? Como eu não posso, pensando em uma outra lei, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, eu não tenho como estar confortável e desconfortável. Então as pessoas no espiritismo ficam dizendo assim, você tem que sair da zona de conforto. Então pense em um sentido lógico. Se eu estou dentro de uma zona de conforto e saio dela, para onde eu vou? Para a zona de desconforto. O convite que o Espiritismo faz é o seguinte, sinta-se desconfortável, busque o desconforto, busque a desilusão, busque o não sentir-se tranquilo naquela situação, porque isso vai te fazer crescer. E o que eu escuto? Eu tenho que sair da zona de conforto porque isso vai me deixar confortável, porque aí eu sou espírita. E aí eu saio da zona de conforto, fico desconfortável, o que eu faço? Volto correndo. Como todo vício, traz recaídas. Na hora que eu tenho que entrar em contato com a realidade da mudança, da alteração, na maioria das vezes essa força que está grifada é quem ocupo. Ai, meu marido fica me perturbando para eu parar de comer tanto, porque isso vai fazer mal para a minha glicose. O problema é o marido, porque o marido é a força aplicada. O indivíduo está aqui, que nem um míssil, comendo açúcar o dia inteiro. Alguém vem e fala, ó, não queria falar nada, não, mas assim, você está bem? Porque alguma coisa em você está diferente, você está com uma aparência estranha. Aí o que eu faço? Afasto dessa pessoa. E eu vou buscar pessoas que me digam aquilo que eu quero ouvir. Tá? Então, neste sentido, entendendo que isso é uma lei, que o princípio da inércia, você vai continuar onde você está, a menos que algo mude a sua trajetória. E este algo tem que ter força suficiente para modificá-la. Portanto, não adianta você ir para o campo doutrinário, estudar a doutrina e depois, ao invés de sair para outros aprofundamentos, voltar para o romance. Não vai funcionar. Não adianta fazer desse jeito. É se colocar no desconforto. O desconforto vai trazer dor, vai trazer inquietação, mas vai te curar. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. Lei. Se eu coloco os meus pés em uma direção, é para lá que eu vou caminhar. Então, se eu coloco os meus pés na direção de estudar Kardec, por exemplo, eu vou começar a entrar no mundo de Kardec. Só que eu tenho que pensar o seguinte, Kardec tinha tanto papel na frente dele, tanta coisa que ele jogou fora, que não entrou nos livros que nós lemos, que dependendo das edições você tem mais de 1.000, 1.500 páginas de livros escritos, fora o que foi jogado fora. Então, e o Kardec era um indivíduo que, nas perguntas que vinham na cabeça dele, ele fez mais de 1.000 só no Livro dos Espíritos. E depois de desencarnado, ainda continua perguntando coisas. O cara escreve um livro morto. Esta inquietação dele vai passar a ser tua. Não fique pensando que quando você acabar de ler Kardec vai te dar uma satisfação. Kardec te convida a uma insatisfação infinita. Você acaba as 1.000 perguntas e fala, não, mas espera aí, eu ainda tenho outras. Quando o indivíduo pega, ele olha e fala, nossa, só a introdução tem 60 páginas? Vou pular para a pergunta 1. E vai para a pergunta 1. Porque Kardec está na introdução falando o seguinte, um monte de coisas que eu preciso saber para chegar na pergunta 1. Aí na pergunta 1 ele vai dar só uma olhadinha, está escrito assim, que é Deus? Opa, acabou, não volta mais para a introdução. Esquece a introdução. O estudo do Livro dos Espíritos que eu transmito no YouTube, a introdução deu 12 horas. É muito conhecimento que tem ali.
E a pessoa pula. Então ela vai para a pergunta 1, chega na 1000 e pouco, ela fala, não, tem um outro que é o Evangelho. Ela lê o Evangelho, acaba, e de repente ela lê a 5 e vai buscar a revista Espírita, isso e aquilo, e quer Chico Xavier, e quer Emmanuel, e ela não termina nunca. Se você não estiver preparado ou preparada para entrar nesse processo, você vai ser aquela pessoa que está lendo 3 livros ao mesmo tempo e nenhum. Porque um vai puxar o outro, correto? Então quando você diz, eu quero ser espírita, eu quero estudar o Espiritismo, prepare-se para uma incansável indagação a respeito da vida. E se você disser, eu quero fazer caridade, prepare-se para uma incansável necessidade de fazer caridade. Isso vai ser positivo para você, mas pode começar o seu marido, sua esposa a falar, leva um colchão para aquele centro, não sai de lá. Não. Fica o dia inteiro lá, o que está acontecendo lá? Estão dando comida de graça lá? Por que está acontecendo isso? Porque a pessoa não consegue. E as casas que são verdadeiramente criadas assim, vamos montar uma casinha para atender 5 pessoas, depois de um tempo tem 3 andares e o indivíduo pensa, estou pensando em fazer o 4º piso. Eu vou em alguns locais que é tão grande assim, que a pessoa me leva para conhecer a casa, eu já estou cansado antes de acabar, e ela fala, nós estamos tentando comprar casa ao lado aqui para expandir, e eu fico pensando, onde isso vai parar? É aqui dentro, ó. Ela comprou a ideia. Kardec fala, os 5 livros que você vai ler são o pensamento básico para entender a dúvida que eu tenho. E o indivíduo pensa, ele acha que ele vai sentar, assistir um estudo do Evangelho, puxa, muito bonita a mensagem, compreendi Kardec. Nem Kardec compreendeu Kardec. Isso é que eu tenho que ter claro para mim. Que nem a morte vai sanar a minha dúvida. Que nem a morte vai resolver o meu problema. Quando é que Jesus se torna o governador da terra? Quando ele desencarna. Faz tudo o que faz, movimenta tudo o que fez, depois que desencarna, o que ele faz? Assume uma responsabilidade maior ainda. Eu tenho que ter essa noção de que isso aqui é uma lei. Que depois de um tempo eu vou ficar incomodado. E eu vou começar a dar ideias. Olha, eu podia fazer tal coisa, mas eu não quero fazer, eu quero que alguém faça. Podia fazer tal coisa. Aí vem a dirigente mais boazinha e fala, então pode fazer. Não é bem assim. Eu não sei fazer, então por que eu tenho que saber? Está preparado, preparada para isso. Tá? Vai encontrar problema. Né? Se você está relacionando com uma pessoa que encontra problema na sua religião, vai eclodir imensamente. Se você anda com amigos que acham problema nisso, você vai ter problemas com isso. Então, é muito mais que estar preparado para compreender Kardec. É estar preparado para deixar a própria vida e assumir uma outra. E essa outra, daqui a pouco, também vai ficar descartável. E eu vou indo infinitamente até chegar onde eu preciso. Não acaba, né? Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. As forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Se eu te dou um sorriso, você pode me dar um sorriso de volta. Se eu te ignoro, você pode me ignorar. Então, tudo que eu faço em direção ao mundo, isto é uma lei natural, portanto divina, o mundo vai reagir a mim. Pensa a imagem de um mundo realmente simbólico como a Terra, esférico, né? Mas vamos pensar nele circular. Onde nós sempre andamos nessa direção. Então, o que eu faço aqui em cima e dou um toquinho, vai dar a volta e vai chegar aqui. Plantar e colher é isso. Então, quando eu dou em direção ao mundo gratidão, quando eu dou em direção ao mundo caridade, eu estou ocupando um espaço que era ocupado por alguma outra coisa que seria a ausência de caridade. O indivíduo está com frio, não tem um cobertor, aqui existe ausência de caridade. Eu coloco a caridade aqui. A caridade ocupa esse espaço e a ausência de caridade vai em um espaço um pouco mais fundo. Pronto, agora que ele tem um cobertor, ele está com fome. E eu vou indo até que um ponto que não tenha mais fundo para ir e ultrapasse ele. Quando ele não tiver mais ausência de caridade em si, porque ele ganhou um cobertor, ganhou comida, ele vai pensar no cachorrinho dele que está com frio. E isso nós vamos movimentando a energia para lá. Até chegar a um ponto que ela não possa ressoar. E é nesse momento que nós progredimos, ou de orbe, ou o momento em que o orbe progride. Não há mais espaço para aquilo e aquilo é retirado. Não é destruído, é retirado. Porque se estamos falando de leis naturais, temos que ir para Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim também são as nossas emoções. O seu ódio não será destruído, o seu ódio será transformado.
Ele continuará em você e na sua purificação você terá outras sensações. Por isso não existe como eu amar e odiar ao mesmo tempo, porque o amor é a transformação do ódio. E a partir do momento que eu transformo o ódio em amor e experimento o amor, eu não consigo mais gostar do ódio. É simples assim. E é por isso que eu não regrido. Não é porque me impedem de regredir, é porque racionalmente eu não faço mais essa escolha. Depois que você come o que é bom, você não quer mais o que é ruim. Lei da gravitação universal. Duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Ou seja, se eu tiver mais do que você, eu atraio você. Então, se eu vibro luz, a tua sombra sendo menor, você começa a me indagar. Dentro de si primeiro. Esse cara deve ser um fingido, na casa dele ele deve fazer tudo errado. Mas eu te chamo a atenção. Eu atraio você gravitacionalmente. Você começa a questionar sobre mim. Ou você começa a pensar como ele faz isso. Por que ele faz isso? Então isso é um movimento e uma lei que me permite compreender como é que eu faço as pessoas entenderem o que eu estou vivendo aqui. Seja grande o suficiente para que a massa delas, sendo menor, seja atraída pela tua. E aí quando ela precisar de um conselho, ela busca você. Quando ela precisar de uma orientação, ela busca você. Um livro, ela busca você, porque você se tornou para ela um planeta enquanto ela orbita em satélite. À medida que você divide o seu conhecimento com ela, ela também cresce, não orbita mais você e começa a atrair outros satélites para ela. E assim nós vamos criando uma corrente que é natural e, portanto, não precisa de milagres para acontecer, mas para isso eu preciso ter massa suficiente para atrair a outra. Caso contrário, a soma de todas as forças é sempre igual a zero. Se o que eu tenho de amor é o que você tem de ódio, nós vamos ficar aqui o resto da vida debatendo e não vai alterar nada. É o indivíduo que não consegue perdoar o outro. Quando um indivíduo perdoa, quando o outro indivíduo se resigna, naquele momento houve uma atração. Inicialmente parece que eu sou submisso, mas moralmente falando eu estou maior do que o outro. A soberania não está em perdoar quando o outro errou. Quando eu errei, na verdade, falar eu estou pedindo perdão. A soberania é perdoar quando eu tenho certeza que eu estou certo. Nesse momento eu me faço grande. Não, mas eu quero te explicar, não precisa, eu te perdoo. Não, tudo bem, eu te perdoo. E a pessoa fica até inquieta, porque ela se sente menor do que você. E ela fala, deixa eu te agradecer de alguma forma, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar qualquer coisa. Nesse momento você compreendeu essa lei. É nesse momento que você trouxe para si, ao invés de ficar em conflitos ali equivalentes. Pergunta 484 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Então eu tenho lei de atração. Eu tenho leis que me fazem compreender a regência do universo e como é que eu vou aplicar isso no local onde eu nasci. O que me faz nascer em determinado local? Eu não posso pensar que é o acaso. Eu não posso pensar que no mundo espiritual tem um trem partindo e tem um indivíduo dando tickets assim, e é um sorteio. Opa, fui para Cuba. Eu não posso pensar que um indivíduo teve o azar de nascer na Síria no momento em que está tendo um conflito. Eu não posso pensar nisso. Porque se eu pensar dessa forma, eu estou compreendendo que alguém teve um privilégio e eu começo a escolher. Aí o indivíduo pensa, na próxima encarnação, onde eu gostaria de morar? Hoje um pouco menos em razão dos ataques, mas antes desses ataques, na próxima encarnação eu quero nascer em Berlim, quero nascer em Londres, quero nascer nos Estados Unidos, quero nascer aqui e ali. Onde o espírito superior fala, eu quero nascer na Somália, eu quero nascer no Congo, eu quero nascer no Afeganistão. Porque ele sabe que é lá que precisam dele. Não, mas vão te torturar, vão te fazer um monte de coisas, mas não é isso que fizeram com Cristo. Cristo veio em que momento na Terra? Ele não veio aqui para ser agraciado, ele não veio aqui para se transformar em um herói daquelas pessoas e salvá-los, que nem Moisés tentou fazer consigo mesmo. Vão ficar andando no deserto para lá e para cá. E vão morrer aqui.
E só os seus filhos vão ver a terra prometida que emana leite e mel. E o cara 40 anos no deserto procurando leite e mel, não acha nada, só areia, só areia, só areia. E alguns começam a questionar, talvez no Egito era melhor. É isso que eu quero dizer. Essa é a diferença principal com Jesus. Jesus não fez esse movimento. Jesus convidou a uma reflexão maior. Então a atração de Jesus foi, onde eu tenho que ir agora? Onde o domínio estava numa opressão muito maior. Os inimigos que Jesus encontrou na sua frente eram os fariseus. Era o governo, era o Estado, era um império que não era pouca coisa. Quando ele fala, dai a César o que é de César, ele está falando de César. É desse império que ele está falando. Daquele império que você via na escola. Alguns historiadores dizem que o exército romano, nas suas armaduras, não possuíam armadura nas costas, porque um soldado romano jamais poderia fugir da batalha. Ele nunca poderia estar de costas para o seu adversário. Foi neste ímpeto que Jesus nasceu. Para nós, às vezes, não é clara essa noção do impacto que estava sofrendo ali e do poder que tinham. E se o indivíduo falasse uma vírgula errada, ele já seria condenado. E Jesus fazia discursos, discursos e discursos, e os caras tentando achar uma vírgula errada e não conseguiram. E quando deram para o indivíduo que deveria decidir por isso, ele falou, não vejo nada, lavo minhas mãos. Porque Jesus não deixou uma vírgula fora, porque sabia que se deixasse seria o suficiente. Essa noção clara de que ele escolheu estar num lugar onde ninguém iria querer estar naquela época. Fica claro? Tendo consciência de quem eu sou, dessas leis de atração, eu tenho que começar a me perguntar. O Brasil é governado por corruptos, logo é necessário que haja corrupção em mim. Os governantes não estão lá. Os governantes são pessoas que são elegidas por outras pessoas e governam. Mas o governante, antes de qualquer coisa, ele é um civil. Ele é um brasileiro. Assim como pode, como eu disse, vá aplicando tudo isso, não tendo assim, ele está me chamando de corrupto? Não. Mas normalmente quem fala isso né? Não, eu não sou não. Não tem corrupção em mim. Tudo bem, ninguém está falando que você é corrupto ou corrupta. Mas é pensar sobre isso. Se dentro do globo, que tem vários espaços, e estas leis que eu disse anteriormente vão se aplicando, e o espírito se afiniza ou não, por que o meu espírito foi ser afinizado para nascer no Brasil? Um país miscigenado, um país que era refúgio, né? Na verdade, o Brasil, depois de ser colonizado, enquanto sendo colonizado, ele era, na verdade, o Alcatraz da Espanha, né, de Portugal. O Brasil era a prisão. Os indivíduos que não eram aceitos naquela sociedade eram literalmente jogados no Brasil. E ainda por cima, dentro dos navios em que eles vinham ali acorrentados ou aprisionados, só sobreviviam os mais fortes. Então o que chegou aqui não foi bandidinho não. Vá lá, né, perdão. Foi só bandidão. Foram os caras que sobreviveram às adversidades e assim, sendo condenados, sendo expatriados, ainda falaram, eu vou dar um jeito aqui, vou conseguir sobreviver, e construíram o Brasil em cima daquilo ali. O ímpeto que eles tinham. Então, se existe corrupção dentro do país, e é a corrupção do dia a dia, e é aquela corrupção insuportável das pessoas querendo ter vantagem em tudo, das pessoas pirateando tudo, das pessoas querendo furar fila, dessa coisa do jeitinho, isso é insuportável, mas isso me atraiu. Então eu tenho dois caminhos a pensar em tudo que fosse ser dito aqui. Ou eu sou o Senhor Justiça, e me colocaram no Brasil para ajudar esse povo, ou eu sou corrupto. E estou aqui porque mereço estar. Aí eu começo a entender, de todos os processos que estão acontecendo aqui ao nosso redor, neste momento da humanidade, estar no Brasil não é tão ruim. No que se refere a político, é ruim, mas no que se refere à insegurança de violência que vem de fora, nem tanto. A de dentro você já está acostumado, né? Já sabe que pode não voltar quando sai de casa, pensa tudo bem. Mas eu preciso perceber, sentir, ou pelo menos pensar sobre isso. O Brasil tem belezas naturais, mas faz mau uso delas. Logo, é necessário que falte autoconhecimento em mim. E pobre gerenciamento dos meus recursos. Eu tenho que ser uma pessoa que encontra dificuldade para isso. Eu tenho que ser uma pessoa que tem os seus valores, mas fica focando nas falhas.
Eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta. Ou a síndrome de vira-lata que eles dizem que o brasileiro tem. Não entendendo que vira-lata é a raça que dura mais, que sobrevive a mais coisas e que traz assim, o bom de tudo, né? O vira-lata não dá trabalho. O vira-lata nunca vai ao veterinário. Assim. Se depender do vira-lata, o veterinário passa fome. Então o brasileiro ele tem essa noção de inferioridade em tudo. Ele é criado para ser inferior às coisas. Olha, você tem que falar inglês para você aprender a sair daqui, para poder ir para fora, porque lá fora você vai ser feliz. E assim, eu imagino que alguém aqui não seja feliz por completo. Eu imagino que alguém aqui ainda tenha dores em sua alma. Ainda tenha dificuldades. E de repente até sinta saudade daquilo. Uma saudade, eu sei, mas não é a mesma coisa, e tem uma negociação, e tem isso, e tem aquilo. Então, a reflexão neste aspecto, como você está gerenciando os seus valores? Como você está fazendo isso? Está apropriando com clareza? Você consegue entender, por exemplo, o que é você ir por aqui nos Estados Unidos ou na Europa, fazer um passeio de gôndola e fazer um passeio de não sei o que, e você vai para São Paulo e tem um esgoto no meio da cidade? Já parou para pensar se o Tietê fosse habitável, se as pessoas estivessem andando de jet ski ali, se tivesse um parque ali em volta? Jogado fora. E isso, como é que eu faço? Será que a minha inteligência não está sendo jogada fora? Será que a minha coragem não está sendo jogada fora? Será que eu não estou deixando pessoas que vêm de fora pegar a minha madeira, jogar no rio e vender a preço de banana? E até a banana, lá eu estou mal explicando. Será que não tem alguém que está abusando de você agora e você sente, eu não tenho, mas na verdade estão te furtando? Um marido que toma seu tempo e não te dá nada em troca? Um trabalho que não te dá perspectiva nenhuma, só te dá um tapinha nas costas? Será que você não está passando por essa situação e volta para casa e pensa, eu não valho alguma coisa? E as pessoas ficam te falando, mas você tem tanto potencial? Mas me falta oportunidade, a pessoa fala. Isso aqui. Isso é comum no Brasil. O Brasil estragou tudo que tem. Tudo que poderia fazer o Brasil rico, fez alguns indivíduos ricos. Então o que eles trocaram? Ao invés de investir nisso aqui, que vai me dar 1 bilhão por ano, eu vou pegar 1 bilhão para mim. E vou falir isso aqui. Isso é estupidez. E às vezes a pessoa faz isso também. Com a sua inteligência, faz isso com o seu carisma, vai se entregando, vai se doando demais e não começa a ter em troca. E de repente se vê em situações de extrema submissão porque acha que merece aquilo. E os seus valores estão lá ocultos. E o que mais dói nessa pessoa é quando ela vê alguém que ela considera inferior em uma posição que ela queria estar. Por exemplo, um indivíduo que acha que ele tem que estar se relacionando com uma pessoa muito bonita, porque as pessoas bonitas são melhores. E aí ele pensa, mas eu jamais vou chegar nessa mulher aí, ela não vai me dar moral, eu não vou ter condições. Imagina, essa mulher aí só deve querer esses caras grandões de academia e tal. Depois de uma semana ele vê a mulher com alguém que ele considera feio. Aí o que ele fala? Deve ter dinheiro. Nossa, nunca é algo possível para ele. Porque dentro dele, ele não consegue aceitar que o outro, com o que ele considera menos, conseguiu mais do que ele. E ao invés de perceber, não, então eu posso conseguir isso, ele tenta denegrir o outro. E nós vamos nos destruindo. A frase, o santo de casa não faz milagre, é lei no Brasil. É lei. É uma dificuldade muito grande. Fica claro? Eu me lembro, numa outra cidade que eu morava, antes de São Paulo, teve uma época que eu fazia mais de 25 palestras por mês. Nenhuma na minha cidade. Porque na minha cidade, esse cara aí, não sei o quê. E nas outras cidades eu ia, e quando eu ia nas outras cidades, os palestrantes de lá falavam, estou indo lá na tua cidade, porque aqui eu não faço. E é isso que nós fazemos. E por que nós fazemos isso? Porque o outro, que está na mesma cidade que eu, e soube utilizar melhor os recursos, está conseguindo algo que eu não consigo, então eu não vou dar espaço para ele. E não dão espaço. E não permitem que você cresça. Então fica a reflexão de gerenciar melhor os seus recursos, mas para isso você tem que conhecê-los. Primeiro você tem que saber quais são as suas virtudes, quais são os seus vícios. Você investe primeiramente nas suas virtudes e utiliza o lucro para melhorar os seus vícios. E com o tempo você encontra um equilíbrio e fica autossuficiente. Nenhum nem outro está polarizado, então você consegue, por este equilíbrio,
começar a ter um lucro constante. Aquele que se faz sozinho, autônomo. O Brasil tem a manipulação da oratória e o engodo como fama internacional. Logo, é necessário que exista demagogia e hipocrisia em mim. Isso é claro no Brasil. A pessoa já assiste o horário eleitoral e vota assim, vamos ver o cara que mente melhor. Ou o cara que me convence, de repente me tira uma lágrima, fala, puxa, é verdade. E nós temos isso como uma regra fora também. Existe uma noção de que o brasileiro dá um jeito para tudo. Dobra a situação. Tenta justificar, dificilmente ele fala, sim, eu estou errado. Não, mas veja bem, é que tal coisa aconteceu, meu filho isso, meu filho aquilo. E a pessoa às vezes procura, como nós estávamos conversando ontem, a pessoa procura o profissional, certa vez o indivíduo me procurou, eu preciso que você fale que eu estou fazendo um tratamento aqui, porque a minha namorada não sei o que. Eu falei, não posso fazer isso. Não, mas nós somos amigos desde a infância. É esse discurso. Esse discurso de demagogia, esse discurso de hipocrisia, e aí depois ele está lá no protesto reclamando com os indivíduos que fazem o mesmo. Então, em que ponto eu sou isso aqui? Em que ponto, realmente, os valores que eu trago no meu íntimo, eu estou conseguindo vivê-los fora? E até que ponto eu estou simplesmente... A demagogia não é só falar. A demagogia é você estar um caco, precisando de ajuda, porque está numa tristeza existencial profunda, e nesse dia se maquiar para parecer feliz. Isso é demagogia. É o medo de se mostrar. É o medo de falar, eu estou com medo, eu não dou conta, me ajuda, eu preciso de você. É sempre assim, não, tudo bem. Nós perguntamos, oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo? Ai, cara, tá ruim, Deus. Por que fazer isso? Então, se eu não quero falar que não está tudo bem, nem pergunte o que está tudo bem. Fala, olá, tudo bem? Não consigo. E o indivíduo vai falar, eu não estou bem, eu vou começar, eu também não. E aí fica isso. E a pessoa procura e fala, não, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Eu estou com um problema com a minha namorada. Ih, rapaz, eu também, porque ontem... E ficam os dois não estando bem, e depois eles vão embora e falam, está tudo bem. Não está tudo bem. Então, para que viver como se estivesse? Demagogia. Não está dentro de você conseguir fazer aquela coisa. Então, por que culpar quem faz? Hipocrisia. Quer entender com maior clareza, se você talvez é uma pessoa que toda palestra que assiste você não gosta, e você já está num estágio assim, os caras falam a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Se você cansou de ouvir palestra, faça uma. Eu fiz isso. Foi assim que eu comecei. Chegou um momento em que eu falei, eu começava a criticar demais os outros e em dado momento a espiritualidade falou pra mim, então, faz você. Eu falei, vou fazer mesmo porque eu sou bom. Nossa, mas foi ruim. Foi ruim, muito ruim. Foi ruim pra mim, foi ruim pra todo mundo. Foi aquele constrangedor que você quer falar, gente, era brincadeira, até mais. Várias vezes foi ruim. Não que esteja maravilhoso, mas não era nem tolerável. Então, quando eu entendi o pânico, vai dar problema no slide, não vai dar problema no slide, eu montei certo em casa aqui, desconfigurou, o microfone não está funcionando, eu entendi que não era só chegar aqui e falar. Eu entendi que tinha um monte de coisa envolvida que podia afetar o psicológico do indivíduo. E até antes de ele entrar para fazer a palestra, ele poderia ser afetado, porque bateram no carro dele enquanto ele estacionava. Aí aquilo foi me fazendo ter mais empatia, foi me fazendo perceber. Então, quando o indivíduo sobe para fazer palestra, para fazer uma oração ou para fazer qualquer coisa, automaticamente eu o admiro. Automaticamente eu sei que tem um esforço. E a partir daquele momento, a coisa modifica. Então, aqui dentro, por exemplo, quando a presidente, que não gosta de ser chamada de presidente, falar, você faz a oração, entenda isso com uma grande alegria. Porque nós temos um hábito de fazer por piada. Tá bom, eu faço. Mas no fundo a gente quer. Tem gente que está aí dentro. Escolhe eu. Aí quando escolhe, eu sei, isso é hipocrisia. É uma coisa que fica parecendo que é difícil, quando nós deveríamos estar aqui brigando para fazer a oração. Brigando para fazer a palestra. Brigando para participar do estudo. Porque todo mundo está envolvido. Não julgando, eu não gosto do estudo com esse cara não. Então assume. Assume o papel. O estudo do Espiritismo não tem dono. O estudo do Espiritismo é livre e é aberto.
Você pode fazê-lo na sua casa, você pode fazê-lo aqui, mas você pode fazê-lo. O Brasil tem fama de não cumprir seus compromissos. Logo, é necessário que exista procrastinação em mim. E vide Olimpíada e Copa do Mundo, uma vergonha mundial. E todas as outras coisas que o Brasil assumiu não conseguiu cumprir. E eu, será que também não sou assim? Ah, não, eu cumpro todos os meus compromissos. Olha, eu vou falar por experiência pessoal, porque isso é algo que em mim gera sofrimento. Se você fala para mim 8 horas, não é 8h03. Para mim, se você fala, eu vou te encontrar às 8 horas e você chegar às 7h59, você não procrastinou. Se você chegar às 8h01 sem causa justificável, você procrastinou, porque eu estou lá desde as 8. Provavelmente desde as 7h55. Porque se isso me incomoda, eu não quero incomodar o outro. Compromisso que eu assumo. Se eu falo para a pessoa, num momento de namoro, num momento de casamento, eu te amo para sempre e amanhã eu traio ela, eu não estou cumprindo o meu papel. Eu tenho que ter essa noção de que se eu assumo um compromisso, seja ele no voluntariado ou no que for, eu tenho que ir até o fim. Porque eu estou procrastinando a minha decisão. Às vezes a pessoa pensa, o trabalho voluntário é um favor que eu estou fazendo. Então o dia que eu tiver algo mais importante eu não vou. E aí fica todo mundo na mão. E o trabalho voluntário, na verdade, é um favor que te deram, uma oportunidade de você aprender de graça. Quando você faz isso, entende a noção? Como psicólogo, eu faço um atendimento voluntário, faço um atendimento pro bono. Às vezes, eu sinto que eu tenho que pagar alguma coisa para a pessoa. Sem demagogia, sem hipocrisia. Como às vezes você fazendo uma caridade ou fazendo alguma coisa grandiosa, vai sentir que deve algo para o outro. Agora, se eu assumo os compromissos e não consigo ficar até o fim, eu estou procrastinando. E esta procrastinação e a soma desses fatores vai me fazer ser atraído para o Brasil. Eu procrastino as atividades que eu disse que eu iria fazer. Eu estou cheio de coisa que eu comecei e não terminei. Eu estou cheio de projeto que eu prometi e não cumpri. Eu não estou falando só para o outro, para mim. Então eu mereço estar ali. Mereço estar com pessoas assim. Então quando eu sou até aqui, isto que foi falado, quem é o meu vizinho? É o corrupto, procrastinador, demagogo, hipócrita. Quem que é o vizinho do meu vizinho? É isso. E quem que é o guarda de trânsito? É isso. E quem que é o professor? É isso. E aí nós vamos ficando insuportavelmente irritados com a sociedade, porque todo mundo sou eu. E você não pode ser eu, porque eu quero ser eu. Como é que eu vou ser o primeiro da fila se você também quer ser? Como é que eu vou ser o melhor se você também quer ser? Eu não consigo. E aí as pessoas vão se acostumando, vão se habituando a isso. Em alguns estados do Brasil a pessoa fala, a gente se vê às 8, tá? 9h15. Chega 9h15, é normal, brasileiro é assim mesmo. E aí, dependendo dos estados, vão falar, não, né, é assim mesmo, aqui nesse estado funciona assim. E é esta acomodação, que é típica também do brasileiro. Tá? Só que eu não preciso pertencer a isso. Eu preciso fazer conexões mentais positivas que me façam compreender. O Brasil tem muita miséria e altas taxas de criminalidade. Logo, é necessário que existam pobreza e revolta em mim. Pobreza de espírito, pobreza de vontade, pobreza de perseverança, ou também conhecida como preguiça. A preguiça é uma pobreza. Bom, então o universo conspira para que eu tenha uma chance de encarnar, para que eu possa me modificar, e aí a hora que eu tenho que levantar do sofá para fazer alguma coisa, eu imito o som sagrado. Nossa, que canseira. Olha o tamanho da pobreza. É como se o mundo te desse assim, eu estou te dando 1 milhão para você comprar um carro de 1 milhão. Ai, mas que preguiça de ir na agência. E fica a pé. E fazemos isso o tempo todo. Os nossos valores. Esse valor de pobreza, esse valor de revolta, é sempre de pensar assim, este país é uma porcaria. Isso aqui não serve para mim. Essas pessoas são isso, essas pessoas são aquilo. E na verdade não são. São espelhos. Qualquer pessoa, para qualquer pessoa que eu venha olhar, vai ter algo nela que é bom. Qualquer pessoa. Mas o que eu quero enxergar? O que me identifica com ela? Porque eu não sou obrigado a crescer e não sinto inveja. Então existe pobreza em você? Pobreza de espírito? Pobreza de tolerância? Não, mas não pode ficar homem com homem não, está escrito na Bíblia.
Então vou pegar o que está escrito na Bíblia aqui, o senhor vai descobrir que não podia nem ter abrido o olho hoje. Está escrito na Bíblia. Porque a mulher tem que ficar em casa. Porque a mulher tem que fazer isso. São pobrezas. Se eu não ajudo lavando a louça na minha casa, pobreza. Se eu não ajudo tirando o lixo na minha casa, pobreza. E a revolta é todo o movimento que eu faço em direção a culpar a circunstância por um sofrimento que eu penso não ter. Eu não aceito esse desemprego, eu não aceito essa vida, eu não aceito isso que está acontecendo comigo. Isso é típico do brasileiro. A não aceitação, a rebeldia. Então o que eu faço? Modifico o comportamento? Não. Vou lá e pirateio tudo. E depois reclamo que as pessoas não estão valorizando o meu trabalho. O Brasil tem uma saúde lamentável, optando por remediar sem pensar em prevenir. Logo, é necessário que exista em mim descaso com o meu corpo e mente. Isto é a saúde do Brasil. E não é a do indivíduo brasileiro. Vai perguntar para o brasileiro de verdade, vai conversar com médicos que estão lá no Brasil, e você vai ver que a maioria das pessoas são pessoas que chegam lá gritando com a secretária: eu preciso ser atendido agora, é convênio, é particular. Tudo bem, calma, estou com uma dor insuportável. Aí o médico pergunta: quando começou essa dor? Ah, 1 mês. E que hora ela foi ao médico? Quando estava excruciante. Nós abandonamos. Saúde mental nem se fala. A pessoa enxerga a terapia como algo de luxo. E na primeira oportunidade, ao invés de cortar a Coca-Cola e a cerveja, ela corta a terapia. Corta a fisioterapia. Parou de sentir o sintoma? Ah, o fisioterapeuta falou para mim mais 2 vezes. Ele faz assim: ó, tá bom, vou não. Vou pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. É o descaso com a saúde mental, é o descaso com a saúde espiritual, é a preguiça de às vezes falar: eu tenho que ir 1 vez por semana só na casa espírita, eu não faço nada, eu só absorvo e ainda não vou, tá meio frio hoje, né? Não sei o que eu vou, não. Isso é preguiça e descaso com a saúde. Isso é não cuidar de mim e com o meu corpo e com a mente. Então é natural que todos os indivíduos que passem por isso se desenvolvam lá. Porque se ninguém quer cuidar da saúde, como é que a saúde desenvolve? Entenda? A ciência precisa que o indivíduo esteja doente, traga as doenças nos estágios iniciais para que ela cresça. Mas o indivíduo só chega com dor crônica? Só chega quando já travou? Então não cresce. Então fica o quê? O médico, sabendo que o indivíduo vai chegar aqui morrendo de dor, cobra o que ele quiser, entende que aquele preço é muito caro, a pessoa acha aquele preço caro, então ela só vai quando está com muita dor. Você cria um ciclo que poderia ser muito diferente se as pessoas tivessem um hábito de fazer isso. O Brasil tem uma educação abandonada, alunos morosos e professores desmotivados. Logo, é necessário que exista preguiça e desmotivação para me autoeducar. E isso também é muito claro no brasileiro, como foi colocado aqui no começo, né? Entenda que cada um faz o que quiser da vida, mas é sempre este movimento. Se eu tenho uma oportunidade de fazer algo em um tempo livre, eu vou tomar cerveja, eu vou tomar sol, eu vou fazer tudo, mas eu não vou me instruir. É muito difícil se instruir. A faculdade nem coloca aula quando tiver um feriado na segunda-feira, mesmo que seja uma pós-graduação no sábado, porque sabe que a maioria não vai. Esse é o descaso que nós fazemos com a nossa educação. O Brasil é um país que só fala português, de extrema arrogância, de entender que não precisa se comunicar com ninguém. O brasileiro não tem a noção de falar: eu vou aprender inglês porque assim eu posso ler um artigo escrito por um francês que escreveu em inglês, por um árabe, por um australiano. Ele simplesmente fica naquele mundo, achando que só existe Paulo Coelho, Divaldo Franco e tudo isso. Quando existem vários autores, principalmente no Oriente, trazendo conhecimentos riquíssimos, mas em inglês. Então nós não estimulamos. E se você tenta falar inglês lá no Brasil, tá exibido, e não sei o quê. Ainda sofre bullying. Esse é o descaso. Eu não me educo, eu não abro portas, eu não construo coisas melhores. Então é natural que eu fique com essas pessoas que estão mais preocupadas em jogar o aviãozinho, em colar na prova, em matar a aula, do que realmente falar: eu vou trazer isso para a minha vida. Burlando todas as questões. Perceber isso em mim. E aqui, para fecharmos, uma mensagem do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo e Joana. Uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na treva. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Coisinhas pequenas que eu modificar
modificam o meu estado e, por consequência, eu passo a atrair coisas diferentes. Mas lembrem-se disso. Quanto mais você crescer como espírito, piores os locais onde você vai nascer. Porque você estará com o coração ali. Eles não precisam de gente ruim onde tem ruindade. Eles precisam de gente boa. Então não fica pensando, se eu estudar, se eu for o cara mais santo do mundo, eu vou nascer num país de primeiro mundo. Não, você vai nascer lá em Bangladesh, no meio do terrão. E vai nascer sofrimento. E não vai ter o que comer. Só que internamente você se sentirá alimentado. Internamente você se sentirá rica. Internamente você buscará se autoeducar. E aí você vai ver como esses meninos de favela que estudam com material jogado no lixo e se formam em direito e medicina. Aí você vai entender por quê. Enquanto o rapaz que está recebendo o livro que o pai pagou, fica desenhando órgão genital e fazendo piada. Essa é a diferença do indivíduo. Fica claro? Então, se você fizer a reflexão disso em todas as áreas da sua vida, você vai perceber que algo te atrai ali. E tentar se distrair daquilo, talvez não seja um movimento, mas ser um ponto de luz e um farol em meio àquele caos é o que vai te libertar daquilo. Porque o principal não é não sentir-se desconfortável na presença da pessoa quando ela se ausenta, mas mesmo na presença da pessoa, sentir-se confortável. Esse é o espírito que cresce. O outro é o que foge. Então, tanto faz se você nasceu no Brasil e veio para os Estados Unidos e foi para a Alemanha. Algumas pessoas entendem isso. Ah, será que eu fugi? Será que eu abandonei? Não. Você foi atraído e atraída por outras questões. Mas cabe agora você fazer a mesma reflexão para sair da ilusão de que tem um país que vai te dar conforto, quando na verdade é a tua espiritualidade que te conforta diante de qualquer situação. Pela autoeducação, pelo autocuidado, pelo autoamor. Ok? Podemos encerrar. Eu volto